Oi, Marcos, tudo bem? Oi, doutor Velho. Tudo bem? Boa E noite. aí, tudo jóia? Boa Tá noite, deu tudo certo bem. aí? Deu, graças a Deus. Tudo bem? E o som hoje tá bom? Tá, sim. Eu tô transmitindo pelo iPad. Naquele dia o som não tava bom porque eu tinha esquecido de colocar o fone, entendeu? Certo. Eu coloquei o Pronto. fone, agora tá show, tá beleza, tá bacana. Ok. Na hora que você quiser, Pronto. na hora, na Pessoal, hora que estão você... vindo. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a todos. Hoje o Boa nosso noite a irmão doutor Beto todos. vai falar sobre. Nosso irmão doutor Beto vai falar sobre a importância do pensamento, dos sentimentos na saúde, não é isso, doutor Beto? Isso. Um tema muito importante para que a gente fique atento. E quem, no final da palavra, da palestra do Dr. Beto, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Ok, Rodolfo? Rodolfo, Ivonaldo está entrando também. Vamos esperar um pouquinho aqui, enquanto dá 7h30, para a gente. É o tempo que o pessoal vai Certo? entrando. É, o pessoal vai entrando aí devagarzinho, nós vamos É. começando. Como é que está a pandemia aí em Campinas? Tá diminuindo um pouco? Acredito, eu acho que não. Ainda está muito alta, como na Aqui em Paraíba Pombal inteira, está né? muito alto também. É isso. Eu vi, eu vi hoje no boletim 1.500 casos em 24 horas na Paraíba, é muita coisa. Ave Maria, é muita coisa, viu? É muita Márcio, coisa. seja bem-vindo, Márcio. Vamos. O, o, o encontro da Paraíba foi adiado para 2022, não foi, doutor Beto? Qual encontro? É o Congesp. Não, não estou sabendo não. Foi adiado, é? Foi, foi. Marco Lima estava É, falando nessa. hoje. Certo. Boa noite, Ivanaldo, tudo bem? Doutor Beto, nós vamos começar com a prece. Tu quer fazer a prece inicial para não fazer a prece final? Como é? Eu não, tanto faz. Se você não tem, faz a inicial. Não tem outra pessoa para você colocar, não? Ou tem que Ivonaldo, entrar Ivonaldo conforme? quer fazer a prece inicial, Ivonaldo? Quer fazer a prece inicial, Ivonaldo? Eu coloco você, aí depois eu volto, doutor Beto. Deixa eu ver se o Ivonaldo responde aí. Ele te escutou? Escutou, né? Tudo bem. Ivanaldo faz a prece inicial. Pronto. Eu vou chamar a Ivonaldo, aí depois eu trago você de volta, viu? Tudo bem, tá ótimo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Marcos, doutor Beto e todos os Seja bem-vindo. assistentes dessa live. Então, Seja vamos bem-vindo. fazer a prece. Isso, Obrigado, vamos Marcos. lá.
Vamos fazer a prece, né, de abertura. Todo mundo pensando positivo, rogando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, para que essa pandemia passe e que as pessoas também busquem se espiritualizar um pouco mais, se voltar para Deus, buscando o refúgio necessário para combater suas imperfeições, os vícios, as falhas morais. E assim, Pai amado, Deus de infinita bondade, de amor e de misericórdia, nós só temos que agradecer. E a palavra para tudo, mesmo diante da dor e do sofrimento, é gratidão. Porque nós sabemos, Pai amado, que Tu és amor, que não castiga nem pune ninguém, mas só dá a oportunidade. Com essas palavras, com esse pedido, com essa súplica, nós damos por aberto a live da noite de hoje, que com certeza será muito instrutiva e nos trará muitas informações que todos nós estamos precisando. Muita paz e muita luz para todos. Graças a Deus. Obrigado, Ronaldo. Por nada, mano. Doutor Beto, fica Oi, à Marcos. vontade, viu, doutor? Fica à vontade, viu? Ok. Eu não consegui ouvir a prece. É porque eu fiquei fora ou é porque houve algum problema técnico, Marcos? Você não escutou, não? Não deu para escutar. Não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, depois a gente conserta isso aí. Então podemos começar? Podemos sim, pode Tudo ficar à bem. vontade. Boa noite a todos. É sempre uma alegria podermos conversar sobre temas que envolvem diretamente a mensagem de Jesus com o nosso cotidiano. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a importância dos nossos sentimentos, das nossas emoções e do nosso pensamento dentro de um contexto que envolve a saúde. Então, é importante nós compreendermos como funciona todo esse mecanismo, a emoção, o sentimento e o pensamento em nossas vidas, para assim podermos fazer as nossas escolhas e analisarmos como está a nossa vida, como está a nossa conduta, como está o nosso coração no dia a dia e tentarmos trabalhar as emoções e os sentimentos ao nosso favor, evitando aqueles sentimentos ou aquelas emoções que possam nos trazer desarmonia. Então, a relação que existe com aquilo que nós sentimos e o que pensamos, o estudo sobre essa relação data desde os primeiros filósofos da humanidade. Eu trago aqui para vocês, por exemplo, um pensamento de Aristóteles, onde ele coloca, Aristóteles, lembrando, foi um dos grandes filósofos grego, discípulos de Platão, e ele diz o seguinte, que a psique, que é a nossa alma e o nosso corpo, eles reagem completamente um sobre o outro. Então, uma mudança na nossa psique, ou seja, na nossa forma de pensar, promove uma mudança no nosso corpo e vice-versa. Ou seja, existe toda uma relação íntima entre aquilo que nós pensamos e como o nosso corpo reage. Na atualidade, este pensamento de Aristóteles, ele é traduzido como, dentro do campo da medicina e da saúde, hoje em dia, como a psiconeuroimunologia, ou seja, como é que a nossa psique
vai interferir no nosso sistema neurológico e no nosso sistema de defesa. Ou seja, a psiconeuroimunologia, ela procura demonstrar a interação, os mecanismos de interação e da comunicação que existem com o sistema nervoso central, o sistema endócrino, pela produção dos hormônios, o sistema o sistema imunológico, ou seja, responsável pelos nossos mecanismos de defesa. E é a partir desse estudo que realmente nós vamos analisar toda a conexão que existe entre as nossas emoções, sentimentos, pensamentos e como o nosso corpo físico funciona. Então, um dos grandes estudiosos, que é o Dr. Joe Dispenza, que é um bioquímico, ele disse o seguinte, que as emoções, elas são a química para reforçar as nossas experiências. Ou seja, as experiências do nosso dia a dia, elas são armazenadas, digamos assim, na memória espiritual do ser humano, e aquilo ali fica arquivado como aprendizado. Então, quem é que é responsável por fixar isso daí? As emoções, porque todo evento na nossa vida que envolve uma carga emocional mais forte, nós conseguimos armazenar, memorizar e não esquecer. Cada um, por exemplo, pode fazer uma análise em si mesmo e ver ao longo da sua vida aqueles fatos mais marcantes na sua existência, que tiveram um conteúdo emocional mais forte, e vocês vão observar que aquilo não se apaga, tem uma memória mais fácil de você buscar, como nascimento dos filhos, o casamento, aniversário, a partida de um ente querido, ou seja, aquilo que tem um conteúdo emocional muito forte. Isso se torna importante para que você usar as emoções a seu favor. Então, quando nós experimentamos qualquer tipo de emoção, a gente vai liberando uma substância química no nosso organismo, tá certo? Essa substância química é um neuropeptídeo, um hormônio, algo dessa natureza. E aí, as nossas células, elas vão absorver esses componentes químicos. E quando ela absorve, a absorção pelas nossas células, ou seja, a ligação desse componente químico produzido pela emoção e as nossas células, gera um sentimento, ou seja, é a percepção que o indivíduo tem. Então, o sentimento é uma percepção que o indivíduo tem por essas emoções quando esses compostos químicos são armazenados pelas nossas células. Então, geram os sentimentos. Então, partindo dessa ideia, nós somos um ser emocional, porque todo dia nós estamos exteriorizando esse campo das nossas emoções e do nosso pensamento. Então, a partir daí, nós podemos agora estudar algo relacionado com o nosso pensamento. Então, veja bem, um dos grandes, digamos assim, psicólogos do passado, que é o Dr. William James, ele é considerado o pai da psicologia moderna. Então, ele coloca o seguinte, que a maior descoberta que existe desta geração, isso se referindo ao século passado, é que os seres humanos, alterando as suas atitudes mentais, eles podem alterar a sua vida. Ou seja, da maneira que nós pensamos, assim nós seremos. Isso tem uma implicação muito grande na nossa vida, porque isso nos leva a concluir que o ser humano ele é o produto ou fruto daquilo que ele pensa. Se nós, alterando a minha forma de pensar, eu vou alterar a forma que o meu corpo reage e vou alterar também a forma que o meu corpo se expressa. E aí eu considero, considerando o ser humano como formado de corpo, mente e espírito, quando o espírito, a nossa alma, a nossa psique pensa, altera o corpo mental, que é o corpo espiritual, e o nosso corpo físico. Então, nós somos aquilo que nós pensamos. Mas aí nós podemos fazer uma pergunta. Por exemplo, o que são os nossos pensamentos? De onde ele vem? E aí
eu quero fazer um parênteses para a gente tentar entender com bastante clareza a relação que existe emoção, sentimento e pensamento para não termos mais dúvida. Então, nós vamos buscar aqui ajuda, os recursos que hoje o conhecimento espírita nos permite entender com maior profundidade a questão do pensamento. Então, num dos livros de André Luiz, que é o Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, André Luiz fala o seguinte, que na base de toda a criação está o pensamento de Deus. Então, essa força cósmica responsável que se expressa em toda a natureza, criando, é o próprio pensamento de Deus, que ele chama de hausto do Criador, de plasma divino, que preenche todo o espaço do universo, visível e invisível. E mergulhado dentro desse pensamento de Deus, tem o pensamento da criatura humana, ou seja, dos seres criados por Deus. Tanto os seres humanos, como os seres mais inferiores, como, por exemplo, os animais. Então, o pensamento de Deus é o pensamento criador. E o pensamento do homem é o pensamento co-criador. Ou seja, quando nós estamos pensando, nós estamos criando em cima do pensamento de Deus. Daí a gente pode começar a compreender algumas conclusões que até as nossas religiões mães nos dizem, que somos filhos de Deus. Claro que somos filhos de Deus, porque o pensamento criador de Deus é que nos criou. Então, nós evoluímos, nós somos o reflexo daquilo que nós pensamos. Mas o nosso pensamento, ele é co-criador em cima do pensamento de Deus. Então, André Luiz, esse autor espiritual, ele, em outro livro da sua obra, que é o livro Libertação, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, o que é o pensamento? Ele faz um determinado momento, alguém pergunta para ele, aliás, um professor que estava perturbado, e ele perguntou a André Luiz, o que é o pensamento? Aí André dá uma resposta que, na minha opinião, ele faz uma síntese do que a maioria das outras obras fala. Então ele diz o seguinte, o pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma, certo? E por isso ele é a continuação de nós mesmos. Então, como é que podemos fazer uma analogia? Da mesma forma que quando você estira o braço para tocar algo à sua volta, o seu braço é uma extensão do seu corpo físico, então quando você pensa, o seu pensamento é uma extensão de si próprio, do seu próprio eu, do seu próprio espírito, da sua própria alma. E o pensamento é essa força criadora. Então, é através dele, continua André Luiz dizendo, através do nosso pensamento, nós vamos atuar no meio em que vivemos. Então, eu posso influenciar o meio em minha volta através do meu pensamento, tá certo? E com isso, eu estabeleço um padrão de influência para o bem ou para o mal sobre os outros seres pensando. Então, olha como o conceito de pensamento, ele abre um leque de complexidade que dá para a gente passar vários dias estudando isso aí. Olha, o poder criador do próprio indivíduo, tá certo? Uma extensão de si mesmo, outra segunda característica importante. Você influência sobre o meio que está em sua volta. Então, a forma de você pensar, você influencia o ambiente onde você frequenta, na sua casa, no seu quarto, na rua, em qualquer instituição que você frequenta, você está modificando aquele ambiente. E está influenciando pela natureza do seu pensamento, você influencia para o bem ou para o mal. Então, e ao mesmo tempo que você influencia, por outras leis de sintonia e atração, você também recebe a influência de outras correntes mentais semelhantes. É uma via de mão dupla. A natureza do meu pensamento, eu influencio outras pessoas, e o que outras pessoas estão pensando,
entrando, me influencia. Como? Através do processo de sintonia. De sintonia. Os semelhantes vão atrair os semelhantes. Então, gente, esse é um dos conceitos mais importantes que eu acho sobre a questão da, como é que se diz? Da característica do nosso pensamento. A partir daí, nós vamos estudar outros conceitos que a doutrina espírita nos coloca. Por exemplo, partindo do princípio de que o pensamento ele vai nos influenciar, André Luiz nos coloca uma outra ideia. Nós vamos mais fundo agora definir o que é o pensamento. Então, ele diz lá, continua dizendo lá em Evolução em Dois Mundos. O pensamento o pensamento é a nossa corrente mental. Tá certo? Corrente mental. Ele é o reflexo. Aquilo que nós exteriorizamos como pensamento se chama corrente mental. Então, ele diz o seguinte, a corrente mental é um pensamento contínuo com poder criador imenso, nós já vimos, força criadora da própria alma. Onde o ser assimila a força emanante do Criador, transubstanciando e influenciando na criação. Como é que é esse processo aí? Nós vimos que o pensamento ele vai influenciar no meio, na criação, e estabelecer um padrão de influência. Mas através do meu pensamento, né, eu absorvo a força que vem de Deus, tá certo? Eu sintonio. Só que a energia de Deus que a gente absorve, essa energia pura que todo ser absorve, ela vem de natureza, ela vem pura, neutra. E quando você absorve com toda a sua pureza, mas você exterioriza com as suas qualidades. Qualidades que vêm da onde? Das suas emoções, das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Isso é o que se chama transubstanciação. É você alterar a qualidade, a natureza de uma substância. Você absorve do fluido cósmico universal, que é desse pensamento de Deus, a força divina. Se absorve de uma forma natural, através da prece, através da meditação, da reflexão. Então, a gente absorve pelo um centro vital coronário que tem no alto da nossa cabeça, que ele é a sede da mente e sintoniza com essas energias mais profundas. Só que depois que chega dentro de você, aí o coração vai entrar em ação. E lá no coração está a zona das nossas emoções. E você passa a exteriorizar colorido com as características do indivíduo. Por isso que o indivíduo se torna livre para escolher os pensamentos e responsável pelas consequências dos seus próprios pensamentos. Então, André Luiz começa a dizer, os nossos pensamentos nascem das emoções e desejos recônditos do espírito, ou seja, lá da profundidade da alma, de onde nós não temos nem ideia de onde venha isso aí. E lá da profundidade da alma estão arquivadas todas as nossas experiências e existências passadas que tivemos até hoje. As experiências com conteúdos emocionais, sentimentais, onde nós falimos, onde nós progredimos, onde nós superamos os nossos defeitos, a nossa inferioridade. Está tudo arquivado no nosso mundo inconsciente, na nossa psique, que Aristóteles falava. Então, o que é que André Luiz continua dizendo? Que a corrente mental ela se propaga em forma de irradiações eletromagnéticas, cuja frequência ela vai depender do estado mental do emissor. Ou seja, o nosso pensamento possui uma onda eletromagnética que tem comprimento e frequência. Mas o comprimento, essa frequência, vai depender do estado emocional do indivíduo. Se eu estou alegre, a minha onda mental é de um tipo, expressando alegria. Se eu estou triste, o meu pensamento vai irradiar uma frequência mental com uma diferente, correspondente com a tristeza. Se eu estou com raiva, com cólera, com rancor, do mesmo jeito. E essa onda mental, além de influenciar outras pessoas, outros seres que pensam do mesmo jeito, também nos coloca na condição para atrair, para o processo de atração e sintonia, absorver de outras pessoas.
Então veja como o indivíduo ele influencia e é influenciado ao mesmo tempo pelas ondas mentais, pelas correntes de pensamento que circulam em sua volta, que ele produz e ao mesmo tempo que ele absorve de outras pessoas que produziram. Então, outra agora vem aqui a característica mais importante do nosso pensamento, que André Luiz diz o seguinte, ó, a corrente mental, a corrente de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma para o bem ou para o mal. Então, veja bem, a corrente mental ela é neutra, passiva, mas são os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos, lembram, é a percepção das nossas emoções. Então, emoções, percepção das emoções, dos nossos desejos mais profundos, gera o sentimento estabelece a natureza do nosso pensamento para o bem ou para o mal. Então, gente, quem é que começa primeiro? Onde está a raiz de tudo, daquilo que nós pensamos? Está no coração, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Então, nós podemos dizer, por isso que nós colocamos a palestra, a importância dos sentimentos e dos pensamentos em gerar saúde. E observe que eu coloco a palavra sentimento antes de pensamento. Por quê? Porque o pensamento ele só existe em função de um sentimento e de uma emoção, e de um desejo. Porque a corrente de pensamento, por si só, ela é neutra. Mas é o próprio indivíduo que vai lhe dar forma, característica, qualidade e frequência. E a vontade vai dar impulso e direção a essa corrente de pensamento. Então, a sua vontade, que é uma força propulsora que cada um de nós tem na nossa mente, você, através da sua vontade, você exercita o livre-arbítrio para escolher que tipo de sentimento e de emoção vai sair de dentro de você e estabelecer uma frequência específica de bondade, de perseverança, de força, de fé, de otimismo, de amor, de tolerância, de compreensão ou de perdão. Ou seja, quem faz esse tipo de escolha interior somos nós, é o próprio indivíduo. E aí faz com que a gente vai entender naquela frase do Joe Dispenza, que ele diz, as emoções fixam as experiências, mas são nós que escolhemos que tipo de emoções e de sentimentos nós vamos ter na nossa vida para fixar estas emoções. E para produzir as emoções e fixar essas experiências. E cada um é feito de experiências. As lutas diárias, as dificuldades, os empecilhos, os desafios da vida são as lições que a vida oferece a cada um de nós. Jesus disse, no mundo encontrareis prova e tribulações, mas não vos desespere, porque eu venci o mundo. Ou seja, todos nós podemos vencer o mundo através da exteriorização dos nossos pensamentos. Então, os pensamentos é essa energia da mente. E através dele nós podemos controlar toda a biologia, todo o funcionamento do nosso corpo. Isso é algo totalmente compreensível e aceito hoje dentro da medicina, dentro da ciência. A grande discussão é se o pensamento é produzido pelo cérebro ou se o pensamento vem da mente como uma estrutura extracerebral. A discussão é essa daí. Mas a influência e a conexão dos nossos sentimentos e pensamentos com o nosso corpo físico, isso é algo altamente conhecido e aceito. E está aí a psiconeuroimunologia que diz isso aí. Todo mundo pode perceber. Quando a gente está no período de tristeza, de depressão, de medo, que é uma emoção negativa, a gente diminui a resposta imunológica, afeta o nosso sistema imunológico. Então, vocês vejam bem, gente, Emmanuel, ele coloca um outro pensamento em cima disso aí, quando ele diz o seguinte, ó, os sintomas mentais
patológico na experiência comum decorre dos reflexos da nossa mente sobre o nosso corpo físico. Então, a gente tem que procurar cultivar dentro de cada um de nós pensamentos e sentimentos positivos para gerar pensamentos equilibrantes e positivos que promovam equilíbrio para o nosso corpo físico. Por exemplo, olha, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança vão criar zonas doentias e vai interferir no equilíbrio que existe nos mecanismos de defesa do nosso corpo físico. E aí cria uma ruptura nesse equilíbrio de defesa e vem a invasão dos germes patogênicos, ou seja, dos germes microbianos. Então, vamos pegar esse raciocínio de como essas vibrações negativas podem interferir no equilíbrio do nosso sistema imunológico e trazer para a atualidade. O que é a espiritualidade? A humanidade hoje vivencia uma verdadeira luta contra essa pandemia, que está provocando medo, pânico, desespero em muitas pessoas. Convivendo no dia a dia com familiares, com colegas de trabalho, no dia a dia, a gente observa que as pessoas estão quase entrando em pânico, mesmo tomando todas as precauções necessárias, buscando seguir as normas da vigilância sanitária preconizada corretamente, mas todo mundo vive como se fosse com medo do que possa acontecer contigo. Por quê? Hoje você tem notícia que uma pessoa está bem, amanhã você sabe que ela adoeceu, no outro dia você vê que ela está no UTI, no outro dia às vezes sabe que a pessoa partiu e desencarnou. Então pode acontecer isso daí. Então a vibração de medo, de pânico, ela vai interferir diretamente na queda das nossas defesas, tá certo? Imunológicas. Nós, como médicos, como profissionais de saúde, tantos outros profissionais da enfermagem, até que estão na linha de frente trabalhando, a gente vai chegando a algumas conclusões diante do que a humanidade vivencia hoje, porque é algo novo para todo mundo, que digamos assim, essa epidemia, quando o indivíduo adquire o Covid, esse vírus tem como se fosse uma identidade própria. Cada pessoa reage de forma diferente. Então é assim, existem sintomas em comuns, existem algumas características que são comuns de um paciente para outro, mas não existe um padrão clínico para você dizer, para você diagnosticar, para você tratar, para você chegar a uma conclusão. É como se cada pessoa ela tem uma resposta individual e própria para uma infecção pelo vírus Covid-19. Tem pessoas que não sentem nada, tem uns que sentem tudo, tem uns que sentem um pouquinho, ou seja, tem uns que respondem bem, outros respondem mal. Não existe. Dentro de uma casa, o marido pega, a esposa convive e não se contamina. Ou seja, numa casa tem outros que já pegam todos. É como se tivesse, além de todos esses mecanismos biológicos por trás da pandemia, existem também os mecanismos espirituais, kármicos, dentro da lei de causa e efeito, que tem que ser obedecido. E que isso acontece. Isso faz com que a gente entenda que quando nós saímos da esfera física e entramos na esfera psíquica, nós temos que cuidar também dessa parte psíquica e da parte mental. Então, como é que a gente vai cuidar disso aí? Procurando fortalecer dentro de cada um uma confiança em Deus, ter um sentimento de fé mais forte, afastar a cólera e o medo e buscar os recursos que são necessários, como a oração e a leitura edificante. Então, sabendo de que, como disse Emmanuel, que o nosso pensamento é que realmente ele é definido pelo nosso pensamento, Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade, Pensamento e Vida, pequeno livro, ele diz:
Somente o sentimento reto pode esboçar um reto pensamento. Então, veja bem, olhe que Emmanuel também coloca, como André Luiz colocou, o sentimento como ele na base que vai produzir a natureza do nosso pensamento. Somente o sentimento reto produz um pensamento reto. Ele acrescenta dizendo desse jeito, eu vou colocar a frase completa, ele diz o seguinte, ó, apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. O que é carência de equilíbrio interior? É a ausência do equilíbrio com as suas emoções, com os seus sentimentos. Imprimindo no corpo físico os distúrbios e as perturbações de que são consequência. Então, gente, dentro desse capítulo do mecanismo do pensamento, sentimento, saúde e do adoecer, a nossa primeira vigilância tem que ser para aquilo que nós estamos pensando e sentindo. Então, o indivíduo tem que trabalhar isso dentro dele, para que ele comece a alterar esse panorama. E dentro das injunções promovidas pela lei de causa e efeito, cada um vai podendo renovar isso daí. Porque o determinismo que existe na lei de causa e efeito, ele não é absoluto, ele é relativo. Você pode alterar isso no dia a dia, porque alterando as atitudes mentais, você altera a sua própria existência, a sua própria vida. Por isso que Jesus dizia, quando Jesus fazia uma cura, Jesus estabelecia essa conexão do pensamento reto, que é com a harmonia da mente e o corpo. Então, o que Jesus dizia? Quando ele fazia uma cura, eis que já estás são. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pecar, na palavra de Jesus, é você não infrinja mais as leis divinas, para que você não seja, para que algo pior, consequência pior do que você pensa, possa te acontecer. Então, meus amigos, dentro dessa proposta da renovação do pensamento e da saúde, o que é que a gente tem que ver? Olha, eu vou pegar uma outra fala de André Luiz aqui, que diz em Evolução em Dois Mundos, que mergulha lá nas nossas células, tá certo? André Luiz diz lá na página 42 de Evolução em Dois Mundos, quando se refere com as nossas células. E você sabe, o nosso corpo físico ele é constituído de trilhões de células. Mais ou menos 1 trilhão por quilo de peso. Se você pesa 70 quilos, você tem 70 trilhões de células especializadas trabalhando, cumprindo a sua função. Aí ele diz o seguinte, olha, as células são princípios inteligentes de feição rudimentar. Ou seja, é uma inteligência rudimentar cada célula nossa. A serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Ou seja, as nossas células trabalham a serviço de uma inteligência superior, que pode ser dos animais mais evoluídos e do próprio homem. Assume formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, as nossas células, elas vão vibrar na sua atitude mental, as células mentais, porque nós temos, elas vão vibrar em sintonia com a atitude mental de quem lhe comanda a existência, que é a atitude mental do homem, do ser humano. Então, elas estão lá. Quando você tem um pensamento de harmonia, de equilíbrio, de saúde, você transfere essa mesma vibração para as suas células. A célula mental absorve e transfere isso para a célula física. E assim você influenciou no seu corpo físico por uma atitude mental. É uma atitude subjetiva que vai influenciar na realidade objetiva, que é a célula física. E eu volto a repetir, lembrando, quando nós pensamos, nós estamos exteriorizando o que, gente? Reflexo dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, eu sinto, eu penso, eu influencio o funcionamento do meu
corpo físico. Então, o que é que nós poderemos fazer isso daí? Nós temos que trabalhar isso daí, procurar alterar a nossa atitude mental. Principalmente que se a gente procurar por colocar o sentimento mais nobre que nós temos, que é o sentimento de amor. Quando Jesus simbolizou e disse que todos os profetas e toda a lei está resumido do amar a Deus sobre todas as coisas e no ao próximo como a si mesmo, é porque o amor é o sentimento mais sublime que existe no ser humano. Tá certo? E hoje tem trabalhos que mostram que as emoções, o amor promove saúde. Por quê? Porque produz emoções positivas. As emoções positivas vão gerar sentimentos e pensamentos positivos que vão chegar lá nas nossas células e promover equilíbrio, harmonia e bem-estar. Um dos grandes estudiosos da genética, que é o Dr. Kazuo Murakami, reitor da Universidade de Kyoto, ele tem um livro chamado Código Divino da Vida. E ele diz, as emoções positivas, elas aumentam a transcrição, ou seja, a multiplicação dos genes importantes do nosso corpo que promove saúde. E as emoções negativas desativam esses genes. E aí vem surgindo aí os desequilíbrios, as doenças e até processos oncológicos que podem ser acionados, onde as emoções e os sentimentos acionam os nossos genes na intimidade das nossas células. Então, o que é que nós poderemos... Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, muitos trabalhos, para você buscar essa harmonia interior. Leitura edificante. Porque os nossos pensamentos, ele é um fluxo contínuo. Lembra do que eu falei antes? É um fluxo contínuo absorvido da fonte geradora da vida e é transubstanciado. Você imagine que você está tomando banho embaixo do chuveiro. Aquela água cai na sua cabeça, envolve o seu corpo e continua seguindo o seu caminho. Assim é a corrente mental. Ela vem neutra da fonte, passiva da fonte criadora da vida. Nós absorvemos pelo nosso centro coronário e pela mente e sai, exterioriza com a qualidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções e dos nossos desejos. Isso é um fluxo contínuo. Então, às vezes, lembrando que nós ainda sofremos a influência do reflexo de tudo que nós temos arquivado no nosso inconsciente, das milhares de encarnações que cada um já teve no passado. Então, você está aqui juntando tudo para definir essa corrente mental. As conquistas do passado armazenado dentro de você. Aquilo que você vivenciou no dia a dia. Trabalho, família, agremiação, trânsito, tudo isso aí são informações que você vai arquivando e ficando no seu inconsciente. Aquilo que o livre-arbítrio vai somar tudo isso para definir que tipo de onda mental sai de você. Então, ter equilíbrio mental não é fácil, requer disciplina, treino. Daí a meditação ser uma dos requisitos para que você possa adquirir equilíbrio mental. Mas aí você pode buscar para lhe ajudar a leitura, pegar livros edificantes que te orientam a ter um equilíbrio, te orientam a você a ter tolerância, perdão, paz, buscar as mensagens do Evangelho. Outra forma, assistir filmes que têm uma mensagem edificante, conversação edificante, no dia a dia, no bate-papo com as pessoas, procurar conversar sobre coisas nobres, porque se você conversar aqueles assuntos chulos, o que é que vai acontecer? Aquilo fica arquivado na sua mente. Quando você chega em casa, que você relaxa um pouco das pressões psicossociais do dia a dia, aquilo vem tudo à mente. O apóstolo Paulo de Tarso dizia, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, a conversação chula e sarcástica do dia a dia, que não é produtiva em nada, vai corromper o funcionamento do seu próprio, os bons costumes, quer dizer, do seu próprio lidar, do seu próprio dia a dia. Então, existem muitas formas. Uma leitura, a conversa, a meditação. Então, e outras coisas. Por exemplo, estabelecer uma lista de gratidão, você ser grato por tudo na vida, isso é importante. A yoga, massagem. A massoterapia, por exemplo, produz a liberação de hormônios, diminui a liberação do cortisol, que são os hormônios relacionados ao estresse, e aumenta a liberação de hormônios que vão ser responsáveis pelo bem-estar. Certo?
Agora, uma coisa mais fantástica que eu queria colocar para vocês foi um trabalho feito por uma psicóloga da Universidade de Stanford, a Sonia Lubomirski. Ela fez um trabalho mostrando que fazer o bem é bom para a saúde, para o indivíduo. Então, ela pegou o seguinte, ela pegou um grupo de estudos, pegou de pessoas para praticar 5 atos de caridade durante 7 semanas. E a conclusão do trabalho dela é que o seguinte, é que a prática regular da benevolência tornava o indivíduo melhor e mais saudável. E olha que conclusão interessante ela chegou, que não só no ato que você faz o bem, mas aquilo é duradouro. Você passa vários tempos se sentindo bem. Então, é aquilo que os Espíritos dizem, a harmonia interior, a alegria que você tem de fazer o bem. Aquilo que Jesus fala, fazer a caridade, de lhe dar esse equilíbrio, digamos assim, essa sensação de bem-estar interior que você só sente quando você faz. E esse efeito ele era mais duradouro quando você não contava para ninguém. Olha, até nisso Jesus já falou. Ele disse que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. Então, fazer o bem silenciosamente, de qualquer natureza que você queira, seja caridade material, seja caridade espiritual, é uma forma de você trabalhar esse equilíbrio interior. E você tendo harmonia no seu sentimento, você vai ter harmonia no pensamento e vai ter equilíbrio e um bom funcionamento do seu corpo físico. Daí a importância de nós vigiarmos que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos cada um traz dentro de si. Se nós guardamos mágoa, se nós guardamos rancor, se nós não perdoamos ninguém, está na hora, gente, da gente se esforçar para tirar isso de dentro. Porque isso aí só vai nos prejudicar. O primeiro a ser prejudicado é o próprio indivíduo. André Luiz diz uma frase interessante. Quando nós vamos jogar lama nos outros, quem primeiro suja a mão somos nós. Então, quando nós temos mágoa, rancor ou um pensamento de maldade para qualquer pessoa, quem primeiro se prejudica somos nós. E aí, mais uma vez, nós vamos buscar, nestes momentos, a mensagem de Jesus. O evangelho que Jesus nos deixou, ele é o roteiro mais seguro que existe para cada um buscar a sua felicidade e sua harmonia mente e corpo. Jesus, sabendo da nossa inferioridade evolutiva, sabendo de que nós ainda conservamos muitas dessas emoções primitivas, ele recomendou-nos perdão, tolerância, compreensão e entendimento. Se nós buscarmos isso aí dentro de casa, na comunidade, lá fora, se cada um se esforçar para vencer os desafios da vida, aí sim o Evangelho de Jesus está fazendo diferença na vida de cada um de nós. Mas é a escolha que cada um tem que fazer. Então, para finalizar, eu lembro aquela figurinha que a gente às vezes vê de Jesus batendo na porta para alguém abrir, e a porta não tem trinco do lado de fora, só tem o trinco do lado de dentro. Então, Jesus, através do seu evangelho, da sua mensagem de boa nova, de recomendação, está aí querendo entrar no nosso coração. Só que quem tem que abrir somos nós que fazemos a escolha. Diante das lutas e adversidades da vida, diante das convivências com pessoas difíceis, nós vamos revidar da mesma forma, no olho por olho, ou nós vamos oferecer o outro lado da nossa face, como Jesus recomendou, a face do perdão, do amor e da tolerância. E aí você trabalha os sentimentos interiores para produzir um pensamento equilibrado e proporcionar saúde. Então, vamos parar por aqui e deixar esses últimos 10 minutos finais, caso alguém queira fazer alguma pergunta, que pode ser dirigida aí, digitar e Marcos repassa e nós podemos continuar, ok? Grande abraço. Doutor Beto já tem algumas perguntas feitas aqui, viu? Ok, vamos lá. Podemos ir. Deixa eu ver aqui. Luciene fez... Doutor Beto fez Ivonaldo fez a primeira pergunta. Os pensamentos negativos afetam a saúde mental, doutor Beto? Sim, porque o pensamento, veja como diz, o pensamento nasce dos sentimentos e das emoções.
E quem primeiro vai sofrer as consequências é a própria estrutura mental do indivíduo. Depois, o seu corpo espiritual e, por último, transferido para o seu corpo físico. Isso já numa influência direta de dentro para fora. E considerando que, como o pensamento ele é uma onda eletromagnética, e no caso, mento eletromagnética, o pensamento não é uma onda como a onda eletromagnética da luz ou do som, ela é mento eletromagnética, porque ela transmite os estados mentais do indivíduo. Então, além de deixar o indivíduo, se for uma onda mental de tristeza, já que é a pergunta sobre os sentimentos negativos, de medo e de cólera, vai influenciar as vibrações negativas para o indivíduo e atrair outras negativas para potencializar isso aí. Então, nós temos que fugir das emoções que vão gerar pensamentos negativos e inverter por emoções e sentimentos positivos. Certo. Aí Luciano tem um comentário. Luciano diz: as vibrações negativas influenciam o aparecimento de doenças do corpo físico. Foi um comentário que Luciano fez. Certo, perfeito. Tem mais perguntas aqui. Vou procurar mais perguntas aqui. Sim, Luciano fez outra pergunta. O desequilíbrio mental pode, então, desencadear um câncer? Sim. Então, o que é um desequilíbrio mental? É um distúrbio da emoção que vai promover um distúrbio de sentimento e vai produzir uma corrente eletromagnética, uma corrente mental em distonia. O que é que isso pode fazer? Hoje, a epigenética, que é a influência do meio ambiente sobre a genética, já tem comprovações seguras de que o meio influencia a transcrição, a replicação dos nossos genes. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter um gene para a produção, digamos assim, de um câncer, que ele está adormecido dentro das suas células. Aí vem uma vibração negativa e aí ativa esse gene. E aí esse gene começa a se replicar e promove um tipo de câncer. Isso daí porque as nossas células são sensíveis às vibrações em nossa volta. O Song, que é um pesquisador, já mostrou um trabalho científico sobre isso, que as nossas células capam campos de frequência eletromagnética. E o pensamento, o som e a cor são frequências eletromagnéticas. Então para chegar, o câncer é quando determinada célula começa a se multiplicar obedecendo a ordem que vem lá dos seus genes. Mas hoje a genética já mostra que os genes funcionam no mecanismo de liga e desliga, ou seja, ativa e desativa, como o interruptor da luz do seu quarto. Se você aperta o interruptor, a luz acende. Se você aperta do outro lado, a luz apaga. Da mesma forma são os nossos genes. Eles ativam ou desativam. Então, uma onda mental negativa pode vir lá e ativar um gene que estava adormecido para ele se multiplicar e produzir um tipo de câncer. Ou então, aquele gene que estava lá adormecido, ele estava suprimido por um outro gene. Aí essa vibração vem negativa e ativa a supressão, inibe aquela supressão. Aí o gene entra em atividade. E lembrando que o câncer, essas que são as predisposições genéticas, são consequências das predisposições kármicas que o indivíduo traz do passado, que podem ser desencadeadas na atualidade. Então, outro dia a gente pode trabalhar essa ideia com mais profundidade. Então, resumindo, sentimentos e emoções negativos geram pensamentos em desequilíbrios que vão promover transtornos mentais, e esses transtornos mentais podem sim promover aparecimento de câncer no nosso organismo de acordo com os princípios da lei de causa e efeito e de reeducação que cada um tem na sua vida. Inclusive, tu já pode até deixar agendada com nós uma palestra sobre isso que você falou agora. A gente combina futuramente, Marcos, é melhor, porque tem muita coisa. Vamos finalizar aqui. Mas é possível. O nosso irmão aqui perguntou se a live vai estar sendo gravada e ficará disponível. Sim, vai ser salva no
no canal do YouTube do Nova Luz. O Nova Luz tem um canal no YouTube, viu, pessoal? Vocês podem acompanhar lá. Ivonaldo fez um comentário aqui. Muito bom, muito obrigado, doutor Beto, por tantos ensinamentos. Maravilhoso mesmo, viu, Ivonaldo? Você tem razão. E Mais alguma Luciene pergunta, diz Marco? obrigado, doutor Beto, por responder minha pergunta. Eu tô Luciene vendo. está agradecendo, doutor Beto. Não seja por isso, Luciene. É uma alegria. Obrigado por participar. Pronto, então as perguntas encerraram. E está faltando 7 minutos para o final da live. Vamos fazer a prece. Depois da prece, tu faz as suas considerações finais. Tudo bem. Deus, Pai de infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro de hoje, por esses ensinamentos maravilhosos, edificante para a nossa vida, que nos engrandece, que nos ajuda diante das doenças que tanto assola a humanidade. Obrigado, Senhor, por tudo isto. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Abençoe, Senhor, nosso irmão Dr. Beto, para que ele continue nos ajudando com palavras, com os ensinamentos e com tudo de bom que tem em teu coração. Obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade, por este encontro. Obrigado, queridos irmãos benfeitores de luz, por nos ajudar, pois necessitamos da ajuda e da colaboração de toda a espiritualidade, para que possamos continuar firme e forte na divulgação da doutrina espírita, diante de tanto sofrimento causado pela pandemia do coronavírus. Que a paz esteja nos corações e nos lares de todos que nos acompanharam, hoje e sempre, graças a Deus. Doutor Beto, fica à vontade. Oi. E muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua palestra maravilhosa. Imagina, Marco, não seja por isso. Em cada palestra dessa, todos nós aprendemos, porque o aprendizado é contínuo, ninguém é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento. Eu gostaria apenas, nesses momentos finais, de dizer para todos o seguinte, que nós, como espíritas, nós temos que buscar fortalecer dentro de nós o equilíbrio dessas emoções e dos nossos sentimentos nesse momento de provação que a humanidade está passando, tá certo? Os tempos são de mudanças, nós não sabemos até onde isso vai, as mensagens que a espiritualidade mandam, elas nos estimulam a força e a coragem e a fé em cada um de nós, mas também, ao mesmo tempo, eles deixam observações de que o futuro, muita coisa vai acontecer. A gente, quer dizer, a gente não sabe até onde será o término dessa provação coletiva e que novas provações coletivas possam vir por aí em tempos próximos. Por quê? Porque os tempos não estão mais próximos, os tempos são chegados. Nós estamos vivendo o momento da transição planetária e é preciso que haja uma renovação coletiva da humanidade para mudar a forma de sentir, de pensar, de fazer administração pública, de cuidar da natureza, de cuidar do planeta, de conviver em família, em amigo. Ou seja, é necessário que a humanidade faça realmente uma mudança radical em si próprio para poder iniciar um mundo novo conforme foi previsto. Então, a mensagem quer dizer o seguinte, como espíritas, a gente tem que buscar